como os Estados Unidos se tornou uma potência e como sua economia pode ser superada pela China. Fala, meu nobre! Tudo bem por aí? Quando falamos em países poderosos, com certeza um dos primeiros que vem à cabeça são os Estados Unidos. Eles de fato são um país que se posiciona como uma grande potência e que detém o controle da maioria das ações que acontecem no mundo inteiro. É como se o mundo fosse um grande tabuleiro de xadrez, onde as jogadas estão sendo feitas todos os dias em busca de alcançar alguns objetivos. E nesse tabuleiro de xadrez, os Estados Unidos é quem mexe a maioria das peças, comandando assim boa parte do desenrolar da história do mundo moderno. Mas como será que os Estados Unidos se tornaram a maior potência mundial? Bom, nem sempre foram eles que comandavam o poder do mundo. E ao que tudo indica, em breve também não serão eles que irão manter o controle desse poder, já que temos um outro país que também está se levantando como uma grande superpotência, capaz de passar os Estados Unidos e se tornar a nação mais poderosa da Terra. Nesse vídeo eu vou te contar sobre fatos extremamente importantes. Saiba o que fez os Estados Unidos crescer rapidamente, indo da fundação à glória. Veja também a influência de sua política econômica e seu poder bélico. Também é importante ressaltar que veremos um importantíssimo papel do governo norte-americano e a China como um monstro feroz que ameaça sua soberania. Então eu peço que você fique até o final para não perder nenhum detalhe dessa história e descobrir como o poder mundial foi para a mão dos Estados Unidos. Mas antes de irmos para o vídeo, verifique se você é inscrito nesse canal. Se não for inscrito, aproveite para se inscrever e também ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Não esqueça de compartilhar esse vídeo para os seus amigos, porque esse tipo de tema é altamente censurado pelas mídias sociais. Aproveite para deixar seu like, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é bom e entregar o vídeo para mais pessoas. Você não pode perder vídeos como esse de forma alguma, então é importante que você esteja sempre ligado aqui no canal. Estados Unidos da América, da fundação à glória. Os norte-americanos ainda não sabiam, mas o dia 4 de julho de 1776 ficaria marcado para sempre na história da humanidade. Esse dia é comemorado até hoje nos Estados Unidos, pois foi nessa data que o país declarou a sua independência. A partir de então, eles passariam a crescer cada vez mais no cenário internacional, chegando a se tornar a nação mais poderosa da Terra em pouquíssimo tempo. E o que explica essa ascensão astronômica dos Estados Unidos? Os Estados Unidos se tornou uma potência mundial ao longo de sua história através de uma combinação de fatores econômicos, políticos e militares. Um dos principais fatores que contribuiu para o crescimento econômico dos Estados Unidos foi a sua riqueza em recursos naturais, como terra fértil e minerais. Isso permitiu que os Estados Unidos se desenvolvesse rapidamente como uma grande potência agrícola e industrial. O mundo inteiro passou a olhar para eles e ver o quanto esse país poderia ser interessante nas trocas tanto de produtos quanto de influência. Além disso, a imigração em massa para os Estados Unidos ajudou a fornecer a mão de obra para a indústria e a agricultura. Também contribuiu para a diversidade cultural e étnica do país. O país conta com uma força muito grande de imigrantes que vivem e trabalham por lá, ajudando assim no desenvolvimento da economia mais forte do planeta. Para você ter uma ideia, os Estados Unidos têm hoje mais de 46 milhões de imigrantes, e muitos brasileiros aparecem nessa lista. Só de brasileiros são cerca de 2 milhões de pessoas. Política econômica e poder bélico. Outro fator importante foi a política econômica dos Estados Unidos da América, que incluiu a proteção dos direitos de propriedade e a livre iniciativa, o que permitiu às pessoas e empresas inovarem e se desenvolverem. A potência militar dos Estados Unidos também desempenhou um papel importante no seu caminho para se tornar uma potência mundial. A participação dos Estados Unidos na Primeira e Segunda Guerra Mundial e também na Guerra Fria, ajudou a estabelecer o país como uma superpotência militar e diplomática. Além disso, a posição dos Estados Unidos como um país líder em tecnologia e ciência também contribuiu para sua posição como um país extremamente forte. Basicamente, os Estados Unidos se tornou uma potência mundial através de um processo histórico que incluiu riqueza em recursos naturais, política econômica favorável, imigração em massa, força militar e liderança em tecnologia e ciência.
Outro fator importante que contribuiu para o crescimento econômico do país foi o seu sistema financeiro desenvolvido e a criação do Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, em 1913. Isso permitiu aos Estados Unidos estabilizar a economia e controlar a inflação, o que foi crucial para o crescimento econômico a longo prazo. Os Estados Unidos também se beneficiaram de sua posição geográfica. Como um país com costas longas e uma vasta rede de rios e portos navegáveis, o que facilitou a comercialização e o transporte de bens e mercadorias. A política externa dos Estados Unidos também foi crucial para o seu papel como uma potência mundial. A política de contenção da Guerra Fria, liderada pelo presidente Harry S. Truman, ajudou a conter o avanço do comunismo e a proteger os interesses dos Estados Unidos no mundo. O país também tem sido um líder no campo da diplomacia, tendo desempenhado um papel importante em acordos internacionais e organizações internacionais, como a ONU e o GATT, agora Organização Mundial do Comércio. Finalmente, a cultura americana também desempenhou um papel importante na sua posição como uma potência mundial. A música, a literatura, cinema e tecnologia americana têm tido um impacto global e têm sido um importante veículo de influência cultural. Em resumo, a combinação de fatores econômicos, políticos, militares e culturais contribuiu para o papel dos Estados Unidos como uma potência mundial. A capacidade dos Estados Unidos de adaptar-se e evoluir continuamente tem sido crucial para manter sua posição como uma das principais nações do mundo. O papel ativo do governo americano. Além dos fatores mencionados anteriormente, também é importante destacar o papel do governo dos Estados Unidos na sua ascensão como uma potência mundial. O governo norte-americano tem desempenhado um papel ativo na economia, investindo em infraestrutura, educação e pesquisa e desenvolvimento. Isso ajudou a aumentar a produtividade e a competitividade dos Estados Unidos no cenário mundial. Outra contribuição importante do governo foi sua política de defesa, que incluiu a construção de uma força militar poderosa e a implementação de uma estratégia global de segurança. Isso permitiu que os Estados Unidos se tornassem uma potência militar dominante e lhes conferissem a capacidade de proteger seus interesses nacionais e internacionais. Além disso, a política de defesa dos Estados Unidos também permitia que o país mantivesse uma presença global, confiante para a estabilidade mundial e para a manutenção da paz. Além disso, o governo dos Estados Unidos também desempenhou um papel importante na proteção dos direitos dos cidadãos e na promoção dos valores democráticos e liberais no mundo. Mas parece que com o passar do tempo, as coisas vão mudando e os Estados Unidos ultimamente têm demonstrado ao mundo que eles estão passando por problemas internos, que estão enfraquecendo a sua posição e poder. Em contrapartida, o país vê seu maior inimigo se levantar cada vez mais e ameaçar sua hegemonia. Será que a China pode de fato passar os Estados Unidos e se tornar o país mais poderoso do mundo? China, a ameaça do monstro asiático. Mas quando falamos em país gigante e poderoso, não é apenas os Estados Unidos que aparecem na lista. Do outro lado do mundo temos a China, um gigante asiático que com certeza tem tirado o sono dos principais líderes norte-americanos. Isso porque a China vem crescendo consideravelmente há algumas décadas e muitos especialistas já apontaram que ela ultrapassaria os Estados Unidos até o ano de 2028. E essa com certeza é uma discussão muito interessante, que coloca os dois países em uma disputa bem acirrada. O PIB da China de hoje representa cerca de 70% do PIB norte-americano. Isso quer dizer que o país asiático está sim cada vez mais próximo de alcançar o mesmo número de PIB que os Estados Unidos têm hoje. Por outro lado, precisamos lembrar que esse não é o único dado que faz um país ser maior ou menor que o outro. Também precisamos considerar o PIB per capita. E nesse quesito talvez demore algumas décadas para os chineses alcançarem os americanos. O PIB per capita é a soma de todas as riquezas que um país produz, dividido pelo número de habitantes. Então, para termos uma noção melhor, o PIB per capita dos Estados Unidos em 2021 foi cerca de $70 mil, enquanto o da China foi cerca de $12 mil. Um outro fator que não podemos deixar de analisar é que, mesmo crescendo ano após ano, a China teve uma desaceleração de crescimento na última década se compararmos com a década anterior.
Os chineses também têm traçado novos planos para poder expandir seu domínio no comércio internacional e estão criando o que está sendo chamado de a nova Rota da Seda. Essa Rota da Seda é basicamente um conjunto de obras de infraestrutura que ligam a China à Europa. Serão construídos milhares de quilômetros de ferrovias, portos e também uma externa malha de fibra ótica. Isso facilitará mais o comércio entre os chineses e europeus, fazendo com que a China cresça mais ainda. Outro ponto que também vale muito a pena ressaltar é como a China tem comprado muitos países e tornando-os seus aliados. Um belo exemplo disso acontece na África, onde os chineses hoje têm um papel ativo em investir em grande parte da infraestrutura necessária para o desenvolvimento do continente, visando obter de volta apoio, principalmente no âmbito político e em votações na ONU. O banco chinês oferece empréstimos com juros baixíssimos para diversos países ao redor do mundo. E isso faz com que esses países se tornem dependentes da China e passem a favorecê-la em algum momento oportuno. Para se ter uma ideia melhor, hoje a China é responsável por 90% das empresas privadas no continente africano e também 70% de todos os investimentos. Somando todos esses pontos, podemos dizer que a China tem sim chances de passar a economia dos Estados Unidos e se tornar a maior potência da Terra. Mas parece que isso ainda vai levar um tempo. Mesmo assim, vemos que essa possibilidade tem tirado o sono do governo americano, que a todo momento parece querer entrar em pequenas guerras que visam desestabilizar o governo chinês. Um forte exemplo disso é um clima de tensão que vem se escalando entre chineses e americanos com a relação da possibilidade da China invadir Taiwan. Mas esse é assunto para um próximo vídeo. Então já aproveita para comentar aí se você quer ver um vídeo aqui no canal sobre o real motivo dos Estados Unidos estarem querendo proteger Taiwan da invasão chinesa. E aí? Agora me diz o que você achou sobre isso tudo. Você acha que a China tem condições de passar os Estados Unidos ou são apenas especulações? Será que ainda veremos uma guerra entre esses dois países? Deixa aqui seu comentário e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você conhece, pois a cada dia está mais difícil trazer esse tipo de conteúdo. Não se esqueça de deixar seu like e também se inscrever no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos que vão sair daqui. Muito obrigado pela companhia, nos vemos em breve.